Aleluia. Graça e paz, igreja do Senhor. Quantos estão felizes com Cristo? Que Deus possa abençoar a vida de cada um que está aqui, você que está em casa também, poderosamente. Como eu sempre tenho dito, você está no melhor lugar do planeta Terra. Porque o melhor lugar onde nós podemos estar é na presença do Senhor. E a palavra do Senhor declara: onde dois ou mais se reúnem no nome dEle, ali Ele está presente. Então creia que Deus está neste lugar, Deus também está aí na tua casa, Ele ouve as tuas orações e conhece também o teu coração. Amém, amados? Quero que o Ministério de Louvor, é uma canção que eles não prepararam, não ensaiaram para esta canção, mas é muito conhecida pela igreja. Oh, Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós, sopra sobre cada vida, aqueles que estão aqui na congregação, aqueles que estão em casa. Espírito Santo de Deus, visita o teu povo nesta noite. Aleluia. Não há outro lugar onde eu quero estar. Declara. Não há outro lugar. Em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar. Em teu amor, em teu amor, acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Declara, igreja. Eu quero mais de ti. Coloca a mão no teu coração. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Você pode declarar. Quero mais de ti, Deus. Oh! Oh! Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar que em teu amor, em teu amor. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero Quantos mais querem de mais? ti, Deus. Quantos querem mais? Acende um fogo Oh! em meu coração. Eu não resistirei, Incendeia! controlarei. Oh! Eu quero Oh! mais de ti, Oh! Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Aleluia! Oh! Aleluia! Quantos querem um coração incendiado? Aleluia! Glória a Deus! Quero compartilhar uma palavra contigo nesta noite, em Mateus capítulo de número 25, do versículo 1 ao versículo 13. Mateus capítulo 25, verso 1 ao 13. A minha tradução é uma RA. Vamos à leitura do texto. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, em outras traduções, tolas. E 5 prudentes.
As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide ante aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Esse texto, parábolas, que eu acabei de ler para vocês nessa noite, são histórias do cotidiano, e o Senhor Jesus usava essas histórias do cotidiano para ilustrar uma ideia, para ilustrar uma verdade. Mas é interessante, se você ler o capítulo anterior, Mateus capítulo de número 24, vai falar sobre o arrebatamento, o dia da grande tribulação, a vinda do Senhor. Então o Senhor Jesus estava expondo, apresentando para aquele público a sua segunda vinda. Estava apresentando, falando sobre as tribulações, dores, sofrimentos que iriam acontecer. Então aquele povo que estava ali ficaram curiosos. Quando isso irá acontecer? Quando essas coisas virá sobre nós? E aí então o capítulo de número 25 se torna uma resposta para esse público que estava ouvindo a mensagem de Mateus capítulo de número 24. Um povo que estava curioso e preocupado com a vinda do Senhor. Todos nós esperamos e almejamos por esse dia, sim ou não? Sim, nós estamos almejando, né? A natureza, ela geme, ela anseia, né, pela vinda do Senhor. Mas é interessante, amado, que a Bíblia, ela não fala o dia, ela não fala a hora, a estação do tempo, quando isso vai acontecer. A palavra diz que será como um ladrão, será algo repentino. Você mal está esperando e vai acontecer. Mas agora preste atenção, muitos estão focados com essa questão. Quando é que o Senhor vai vir? Olha, Ele deve estar perto de vir. Quando será a sua vinda? Olhe os sinais acontecendo. Mas na verdade eu vejo e entendo que nós deveríamos estar focados na preparação. Quantos estão me entendendo? Eu já vi várias pessoas como pastor me abordam: pastor, o senhor já leu o livro de Apocalipse? Já, várias vezes. Então o que o senhor tem para me dizer? O senhor já ouviu falar sobre a grande tribulação? Sim, já ouvi falar sobre a grande tribulação. O que o senhor tem para me dizer? Amados, veja bem, e na maioria das vezes, quem me fez esse tipo de abordagem, a vida espiritual é um bagaço. Ele está focado, pensando sobre a vinda do Senhor e os acontecimentos que vão surgir, mas esquece que precisa de uma preparação. Você precisa estar preparado para esse dia. Você precisa estar preparado para o dia do Senhor.
Quando fala de noivo, quando fala de noiva, quando fala de bodas, que é a festa, é a consumação, está falando de uma preparação. Todos que vão entrar num matrimônio, num casamento, se preparam para esse dia. E quando chega o dia, é um dia de festa, um dia de alegria, onde todos os preparativos agora estão sendo executados, a festa está acontecendo. Quantos estão me entendendo? Diga glória a Deus. Então, Mateus capítulo 25, ele narra a preparação de um casamento. Um noivo que está às portas, um noivo que vai vir buscar a tua noiva. E sabemos que a igreja é a noiva do Senhor. Quantos podem dar glória a Deus? Mas é interessante que nesse texto aqui, ele está falando de 10 virgens. 10 virgens que estão se preparando para um casamento. 10 virgens. Quantas? 10. 5, elas eram prudentes, mas 5 eram tolas. 5 eram prudentes, mas 5 eram tolas. Você sabe por quê? O texto abre, colocando esse grupo justamente para fazer um comparativo. 5 prudentes e 5 tolas, porque hoje ele te dá a oportunidade de você escolher em qual grupo você quer estar. E eu tenho certeza, se eu falar assim: quantos querem estar no grupo das prudentes? Levanta a mão. Quem quer estar no grupo das nécias? Levanta a mão. É óbvio, que todos nós queremos estar no grupo das prudentes. Mas ele coloca justamente um comparativo para que você possa escolher. Nós temos a oportunidade de escolher. Muitas vezes nós estamos falando que a culpa é do diabo, mas preste atenção, você tem o direito de escolher. Você pode escolher. Uma vez assisti um filme com a minha esposa, um filme policial, e aí quando a pessoa foi lá e pegou o bandido lá, aí o bandido falou assim: se coloca no meu lugar. Aí o agente policial falou assim: você fez uma escolha. Situações que eu enfrento hoje, situações que eu estou vivendo, são por causa das minhas escolhas. Se as escolhas foram boas, os resultados são bons. Mas se as escolhas são ruins, os resultados também são ruins. E aqui temos 2 grupos, e você tem a oportunidade de escolher. Mas é interessante que nesses 2 grupos há algo em comum. Vários pontos. Primeiro, eram virgens. Isso está falando de pureza. Quer dizer, estavam todas prontas, estavam todas preparadas para esta ocasião. Todas também estavam esperando pelo noivo. Esse grupo de 10 virgens estava esperando pelo noivo. Todas tinham lamparina nas mãos. Todas, as 10, e todas estavam acesas, porque você vai ver nos versículos a seguir, que quando a chama foi se apagando, elas começaram a abastecer as lamparinas, quer dizer, todas estavam incendiadas, e todas estavam no mesmo lugar. Então eu imagino que todas estavam aqui neste lugar. 10 virgens com lamparina na mão, esperando pelo noivo no mesmo lugar, Porém, somente 5 tinham óleo extra. Só 5 tinham o óleo extra. E isso aponta, observando e estudando esse texto, que isso aponta para grandes experiências que você já teve na sua vida, principalmente nessa igreja. Se abrir a oportunidade agora nessa noite,
você vai contar o testemunho de quando você foi incendiado, quando você sentiu a chama do Espírito Santo de Deus queimando na tua vida. Meditando nessa palavra, eu comecei a olhar para alguns irmãos e irmãs que naquele encontro com Deus foi incendiado pela glória de Deus, naquela vigília pegou fogo na presença de Deus, na semana Fire foi incendiado pela glória de Deus, lá no monte foi incendiado pela glória de Deus, no culto de sexta, no culto de domingo foi incendiado pela presença de Deus. Quantos podem dar um glória a Deus? E a pergunta é, você se lembra desse dia? Quando você pegou fogo na presença de Deus? Encontro com Deus é interessante que eu sento nessa banqueta, não é assim? Sim ou não? E aí então sobe os irmãos aqui, não é assim? Eu não queria ir no encontro, mas o fulano me levou. Aí a pessoa começa, né? Mas aí chegou lá, Deus foi transformando, e agora, irmão, o encontro com Deus Aí todo mundo vai junto, né? E aí será que quando chega a segunda-feira continua tremendo? Você lembra o dia que você queimou, que o Espírito Santo de Deus manifestou o poder sobre a tua vida? Você lembra desse dia? Por favor, se não lembra, eu quero que você traga a memória agora. Eu quero que você vá aí no seu arquivo pessoal, na sua mente, e traga a memória desse dia, quando você começou a queimar. Estava conversando com o pastor Eliel, que era uma sexta-feira. Isso faz em torno de 7, 8 anos já. Era uma sexta-feira. Pastor Eliel chegou aqui já depois do culto, a gente falava que ele vinha fazer hora extra aqui na igreja. Ele não congregava conosco aqui ainda, mas ele vinha fazer hora extra, acabava o culto, ele vinha aqui correndo. E foi bem num dia de ministração. E estava intenso naquele dia. E eu lembro, foi bem aqui que eu ministrei sobre a sua vida. Não sei se tinha mais alguém comigo. O senhor ministrou correntes caindo por terra. Eu lembro disso, o discernimento que o senhor tinha, que tinha correntes sobre os meus ombros. E eu lembro as palavras que o senhor disse naquele dia. Correntes estão caindo por terra. E eu senti as correntes caindo por terra. Eu saí livre daqui aquele dia. Nunca mais fui o mesmo. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Qual foi o dia da tua libertação? Qual o dia que você foi incendiado pela glória de Deus? Qual o dia que o seu coração queimou e você falou assim, eu estou sentindo algo dentro de mim, e a pastora chegou e falou assim, é o Espírito Santo de Deus que está te incendiando. Mas o grande problema não é começar a queimar, porque num ambiente desse, é muito fácil de você queimar, irmão. O grande problema não é começar a queimar, mas o maior problema é terminar a sua jornada cristã queimando. O grande problema não é começar queimando, mas é terminar queimando. E isso fala de intensidade e continuidade. Porque conversando com o pastor Eliel, daquele dia em diante, ele não parou de queimar. Assim também como outros, pastor Joenil, pastora Laureci, pastor Ivalnete. É ruim falar de nomes porque eu vou ter que falar uns 50, 100 nomes aqui. Desculpa os outros irmãos. Mas são muitos, que começaram a queimar e não pararam mais. Isso fala de intensidade e continuidade. E aí então faz uma separação do fogo que é constante do fogo de palha. Porque o fogo de palha, ele é muito rápido. Da forma que ele é violento, é intenso, não é assim na época das queimadas? Quando ele pega naquele colonhão, levanta uma chama de 3, 4, 5 metros e começa a estralar, tá, e aí você fica até assim, né?
Passou 5 minutos, você só vê assim os fiapos do colonhão para cima e o fogo já passou. Mas quando o fogo acerta uma tora de aroeira ou de angico, ele passa noites e noites queimando. Eu morei no sítio, quando pegava fogo, amados, tinha toras de angico que passava a semana inteira queimando. Eu ia lá para ver, porque eu era criança, eu era curioso. A semana inteira aquela tora de angico passava queimando, um fogo intenso e constante. Então nós precisamos ter essa intensidade e essa continuidade. Levítico capítulo 6, no versículo 13, declara: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Por isso que é pastor, né? Igual algumas crianças me chamam de pastor fogo, porque eu entendo que todo crente precisa queimar na presença de Deus, todo crente precisa ser incendiado pela glória e pelo poder de Deus. Mas diante então de grandes experiências também, surge um grande perigo. Diante de grandes experiências com Deus, pastor, aquele dia foi manto, mistério. 3, 4 irmãos me segurou e eu comecei a tremer. A hora que eu vi, pastor, eu pulei 5 metros lá na frente. Pastor, aquele dia eu vi os anjos, eu vi a glória de Deus, eu vi os planetas, eu vi o planeta Terra, eu vi a vinda do Senhor. Eita, glória, mistério! O grande perigo das experiências, né, das grandes experiências, o grande perigo é que de repente muitos querem eternizar, presta atenção, querem eternizar esse momento. Ele fica preso àquela experiência sobrenatural. Pastor Wander, no ano de 1899, eu ainda era um jovem quando eu subi no monte. E só tem aquela experiência para contar. Ou seja, ele eternizou, ele congelou aquela experiência no tempo. Quantos estão me entendendo? Ele só tem experiências com Deus no passado. Ele não tem experiências com Deus no presente. E não anseia experiências com Deus no futuro. Na verdade, eu e minha esposa, a gente fica curioso o que Deus vai fazer amanhã. Por isso que o maná era entregue todos os dias para que se alimentassem. Quem tentava guardar criava bicho, porque era a provisão de Deus para aquele dia. Todo dia Deus tem uma provisão para cada um de nós. Todo dia Deus quer falar. Todo dia Ele quer manifestar poder sobre a tua vida. Ele não quer que você fique aquela pessoa que apenas conta experiências do passado. Nada contra, me entenda. Poxa, mas o que Deus está fazendo hoje na sua vida? O que Ele está fazendo agora? E o que Ele pode fazer amanhã na sua vida? Mas você ficou preso naquela experiência. Amados, quando você abre Mateus no capítulo 17, no versículo 1, coloca para mim, por favor, esse texto. Olha só o que acontece. Presta atenção. Mateus 17, versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Então aqui agora era Jesus levando os discípulos para o monte. Vamos ver o que aconteceu. E foi transfigurado diante deles o seu rosto, resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés, Elias, falando com ele. Gente, que experiência sobrenatural, sim ou não? Sim ou não? Porque você tem que ler esse texto com a mentalidade daqueles dias. Porque para Pedro, né, para os discípulos que estavam ali, gente, eles ouviam falar de Moisés. Moisés, o grande libertador. Moisés, homem usado por Deus para tirar o povo da terra do Egito. Se nós estamos aqui hoje,
tem que agradecer a Deus e a Moisés que tirou o povo da terra da escravidão. Elias, o homem que enfrentou os profetas de Baal, que orou e fogo desceu dos céus. E agora de repente você está no monte, junto com Jesus está Moisés e está Elias. Se fosse nos dias atuais, espera aí, deixa eu tirar uma selfie, não é? Você está no monte, olha que experiência poderosa que eles estão tendo naquele lugar. Mas continua. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui, se queres farei aqui 3 tendas, uma será a tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro queria congelar aquele momento. A experiência estava tão boa, que vamos fazer 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias e uma para Jesus. E vamos viver aqui em cima felizes para sempre. Quem está me entendendo? Vai ser só fogo, todo dia. O dia que o Senhor Jesus não quiser mandar fogo, Elias manda fogo. O dia que Moisés, eita glória, vai ser mistério. Queria fazer 3 tendas, ou seja, queria fixar naquele lugar, naquela experiência. Mas quando ele pensa dessa maneira, ele está limitando aquilo que Deus pode fazer lá embaixo do monte. Quantos estão me entendendo? E ao mesmo tempo, quando ele fala assim, eu vou fazer 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias, ele igualou Jesus ao profeta Elias e ao libertador Moisés. Ou seja, ele está igualando Jesus às experiências que estão acontecendo ali. Só que Jesus é Deus. E a gente vai entender isso a seguir, olha só. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Pedro, os discípulos, não é Elias, não é Moisés. A ele ouvi. Que Jesus seja o foco, que Jesus seja a sua maior experiência, que você seja um seguidor e ande na presença dele todos os dias, em novidade de vida. Aleluia. E é interessante que no Novo Testamento a voz audível de Deus acontece 3 vezes. Acontece no dia do batismo, lá em Mateus capítulo de número 3, este é meu filho amado em que me comprazo. Acontece agora na transfiguração, Mateus capítulo 17, e, salvo por ledo engano, João capítulo 12, na entrada triunfal de Jesus. 3 vezes a voz audível de Deus. Então, veja bem, os discípulos queriam eternizar aquele momento, mas na verdade, tinha experiências maiores quando eles descessem a montanha. Continuando. Ouvindo, os discípulos caíram de bruços tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, e ninguém viram senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus a ninguém aqui, Jesus não queria que contasse a visão, mas preste atenção. E descendo eles do monte, você recebeu, agora é a hora de descer e manifestar esta glória na vida de outras pessoas. Agora que você recebeu, eu tenho experiências para você na segunda-feira, eu tenho experiências para você na terça-feira, eu tenho experiências para você na quarta-feira, eu tenho experiências para você na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, nos 365 dias do ano. Eu tenho experiências para a tua vida e eu quero que você seja incendiado. Oh, aleluia. Então, amados, preste atenção, ouça
a voz do seu pastor nessa noite, você que está em casa. Talvez você já tenha muitos anos na igreja e ficou nessa experiência. Pastor, um dia eu fui líder de um grupo pequeno. E nesse grupo pequeno tinha muitas pessoas. Pastor, um dia eu orava e os demônios caíam por terra. Pastor, eu subia no monte e quando eu subia no monte, as pedras começavam a tremer. Tá, todos os verbos você conjugou no passado. O que é que você está vivendo no presente? E o que você sonha para viver no futuro? Quantos estão entendendo, dê um glória a Deus. Aplauda Jesus, porque Ele é digno de honra, glória e louvor. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Há um fogo em teus olhos, Oh, glória! maior que a religiosidade. Há um fogo em teus olhos, maior que a incredulidade. Eu volto a queimar, queimar. Eu volto a queimar, queimar. Eu volto a queimar de amor por ti. Aleluia! Eu volto a queimar, queimar. Eu volto a queimar, queimar. Eu volto a queimar de amor por ti. Glória a Deus! E o fogo arderá. Você pode declarar. Continuamente sobre o altar. Vem incendiar. Nunca se apagará. E o fogo arderá. Continuamente sobre o altar. Nunca se apagará. Escuta, quem estava aqui no mês de janeiro, a semana Fire foi poderosa, sim ou não? Sim ou não? Meu Deus, céus e terra se encontraram neste lugar. Na madrugada, aquele monte de homem caído aqui pelo chão. Mas podemos simplesmente ficar preso a essa experiência. A semana Fire do ano de 2021, né? A semana Fire, isso já está em 2100. A semana Fire de 2021, lá na igreja Viva Center. Amados, eu creio que ano que vem vai ser melhor ainda. Eu já estou aguardando a experiência que eu vou ter no ano que vem, na semana Fire. Glória a Deus. Foi maravilhoso essa experiência, né? Que fomos incendiados pela glória de Deus, mas eu preciso continuar queimando constantemente para uma próxima edição. Glória a Deus, aleluia. No versículo 5 desse texto que nós estamos estudando, em Mateus capítulo 25, diz assim: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Simplesmente dormiram. Pastor Ivalnete já pregou sobre isso, né? Dormiram. Parece que o povo de Deus gosta de dormir, não é verdade? Porque no Getsêmani, na noite em que Jesus iria ser traído, que os guardas já estavam para entrar no jardim, né? Os discípulos também estavam dormindo. Estavam dormindo, e aqui elas estavam, né, com sono, começaram a dormir. Amados, e quando nós trazemos isso para uma realidade espiritual, é justamente quando você está apático, desanimado, o fogo está queimando e você está assim, ó, dormindo literalmente. E uma das características de quem dorme, ele fica vulnerável. Não é verdade? Por isso que a gente dorme numa casa bem trancada e os cachorros no quintal e cerca elétrica ligada. Porque quem dorme está vulnerável. A não ser que você tenha um sono tão leve assim, né? Não, pastor, pisou lá, eu já escuto. Mas tem noite que pode até levar o telhado embora que eu continuo dormindo.
né? E ainda mais quando você é adolescente, jovem, está dormindo ali, aquele sono profundo, você pode tirar esse jovem adolescente da cama e colocar lá na sala que ele nem viu que foi colocado lá. Então, quer dizer, você fica vulnerável, você não consegue perceber o que está acontecendo ao seu redor. E muitas vezes você está dormindo um sono profundo espiritualmente, o diabo está cirandando, criando ciladas ao teu redor, mas você não enxerga, você não consegue ver, sabe por quê? Porque está dormindo. E dormindo por quê? Porque está demorando uma promessa se cumprir, está demorando algo acontecer, eu não estou aguentando mais esperar, ou seja, a ansiedade está roubando tudo o que Deus quer fazer na tua vida. Esses dias o que eu mais tenho trabalhado dentro de mim é a ansiedade. Confesso para os irmãos que eu tenho trabalhado isso, porque eu chego aqui no terreno, já vejo esse prédio construído. Falo, ai meu Deus, nem para ser domingo agora, o próximo culto aqui já do lado. Então eu tenho que me controlar, porque se eu não controlar a ansiedade, ela vai roubar aquilo que Deus tem para mim. Tudo tem o tempo de Deus, e tudo vai se cumprir dentro do seu propósito. Mas eu quero tanto ser usado por Deus, o pastor não me dá oportunidade. Já que ele não vai me dar oportunidade, então eu vou parar de orar, eu vou parar de buscar a Deus, eu não vou mais jejuar, porque ele não me dá oportunidade, porque falaram que ia ser um grande pregador, até agora eu não vi isso acontecendo. E isso te esmorece, e aí você começa a dormir espiritualmente. E quando você dorme, você vai se tornar vulnerável, você não vai perceber aquilo que está acontecendo ao seu redor. Quantos estão me entendendo? Às vezes nós estamos orando, eu, minha esposa, os intercessores, é incrível como Deus mostra, às vezes um irmão, uma irmã, o que o diabo está pretendendo fazer, como ele quer agir. A gente chega lá e fala, irmão, irmã, Deus está mostrando que é assim, assim, assim. Literalmente a gente está falando assim, ei, acorda, acorda. A pessoa fica assim, acorda, reage, para que o inimigo não te pegue dormindo. Amém, amados? No versículo de número 6, 7 e 8, olha o que diz o texto. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saía ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Aqui está o grande diferencial. Aqui separa dois grupos, entre os prudentes e os tolos. É o óleo extra. É o óleo extra. Certa vez nós estávamos no monte orando, e estava num grupo de uns 8, 10 irmãos lá no Morro de Santo Antônio. E a gente começou a fazer uma campanha, terminava o culto de domingo, a gente subia no Morro de Santo Antônio. E aí orava, vinha embora 2, 3 horas da manhã. E aí tudo bem, nesse dia, você estava nesse dia, pastor Eliel? Do pneu furado? Estava, pastor Janil também estava, não estava? Tá bom, né? Eu cheguei, era 2, 3 horas da manhã, falei assim, irmãos, vamos embora, porque já é segunda-feira, daqui a pouco a gente tem que trabalhar. Descemos, chegamos lá embaixo, era umas 3:30 da manhã, tudo escuro. Não tem? Aí vai entrar no carro, tudo, cada um no seu. Aí o irmão saiu assim, me chamando. Eu falei, o que foi, irmão? O pneu do meu carro está furado. Eu falei, não tem problema não, a gente troca esse pneu agora. Mas o problema é que eu não tenho esterpe. Eu falei, não tem problema, a gente pega aqui de algum carro. Aqui tem 4 ou 5 carros, a gente tira de um carro e coloca no seu. Mas o meu carro, o pneu dele é especial. Avião. Não entrava outro pneu naquele lugar, não tem? 3:30 da manhã, lá no pé do Morro de Santo Antônio, você vai achar borracharia. Aí eu lembro que a gente ficou lá, né, o pastor Joenil, ele tem muita experiência, né, com várzea grande. O homem que conhece várzea grande é o pastor Joenil, gente.
entendeu? Falei, e agora? O que nós vamos fazer, pastor Joenil? Tem uma borracharia na Avenida Júlio Campos, eu conheço essa borracharia e lá está aberto esse horário. Eita glória! Então vai lá. Enfim, você sabe que hora que a gente foi sair do Morro de Santo Antônio? 6 horas da manhã, porque não tinha um pneu extra. Olha que dor de cabeça. Já fica a dica aí para quem gosta de orar no monte, viu? Confira o seu esterpe. 6 horas da manhã, porque não tinha um pneu extra. E aqui o diferencial é que essas 5 virgens, ela tinha o óleo extra. Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 8, declara: em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Em todo o... Só na segunda? Na terça? Na quinta? No culto de domingo. Em todo tempo, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Essa é a diferença, esse óleo extra, né, é justamente aqueles que fazem a mais. De repente você fala assim, não, já teve muita experiência com Deus no passado. Aí você fala, não, hoje eu só vou no culto de domingo mesmo. Eu já fui líder de casa de paz, eu já tive muita experiência no monte, já orei, os demônios caíram por terra. Hoje eu só vou num culto de domingo mesmo, culto de domingo. Aí eu vou para minha casinha, aí eu durmo na minha caminha, e segunda-feira eu saio para o meu trabalhozinho, e aí eu vou levando a minha vidinha. Não tem óleo extra, só tem o essencial. Só o essencial na marra não é capaz de andar 1 quilômetro a mais. E a proposta que eu e minha esposa tem trazido para essa igreja é para andar quilômetros e quilômetros a mais. 21 dias orando no monte. 21 dias, o que você acha que nós estávamos fazendo lá? 21 dias enchendo esse reservatório com óleo extra. Eu quero falar para vocês que eu estou com o meu tanque cheio e ainda tem uma botija cheia do lado. A hora que entrar na reserva é só mudar a mangueirinha para outro tanque e continua. Aí eu encho esse outro, que nem bujão de gás. Não é assim? Quando um está vazio, você vai enchendo o outro. Mas não vai faltar. E muitas pessoas deixam acabar. Por isso, amado, em nome do Senhor Jesus, esse óleo extra significa uma vida de consagração. Para você queimar todos os dias, você precisa consagrar a sua vida, todos os dias precisa estar no altar. Interessante que nesse texto aqui, as cinco virgens que eram tolas, que eram nécias, elas queriam um pouco de azeite das prudentes. Olha só a situação. A minha vida eu não oro, eu não leio Bíblia, eu não faço devocional, mas eu quero o que o Ramon tem. Eu quero o que o pastor Eliel tem. Quantos estão me entendendo? Eu quero o que ele tem, eu quero viver o que ele está vivendo. Eu lembro de uma situação, a minha esposa estava bem aqui. E aí uma senhora pediu oração, isso faz uns 7 anos por aí, essa senhora veio até ela. E aí minha esposa orou por essa senhora olhou nos olhos da minha esposa e falou assim, eu quero receber a unção que está sobre a tua vida. Falou assim para minha esposa. Amém, passa o número do Pix, receba a unção. Mas amados, a pergunta é, ela está disposta a fazer o mesmo caminho que a pastora Fabiana está fazendo? Quem quer receber a mesma unção da pastora Fabiana? Simples, acorda 3 horas da manhã, agora, daqui a pouco, já acorda, coloca o relógio aí, 3 horas da manhã, em uma semana você vai estar com essa unção na sua vida. Quantos estão me entendendo? Me dá o teu azeite, me dá aquilo que você tem, mas eu preciso buscar, eu preciso pagar um preço. Desculpa, culto de domingo não pode falar pagar preço, porque não é politicamente correto. Porque Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário, e você é a coisa mais linda de Jesus. Você pode ver uma vida de pecado que Ele continua te amando, docinho de coco.
Se falar pagar preço, tem crente dando até coceira. Esse negócio de pagar preço. Mas tem uma vida de consagração, de oração, de buscar a presença dEle. Glória a Deus. Falamos tanto de oração, e será que nós oramos de verdade? Então às vezes queremos receber a mesma unção que está sobre a vida daquela pessoa, mas não queremos pagar um preço. Eu estava no monte a semana inteira orando nesse monte lá, e Deus falando para mim. Sabe o que Deus falava para mim? Discípulos são aqueles que te seguem, olha ao seu redor. Todos os dias ele fala assim: discípulos são aqueles que te seguem, olha ao teu redor. Discípulos são aqueles que te seguem, olha ao teu redor. Durante esses 21 dias Deus falava isso para mim, e eu falava para minha esposa. Deus está falando para mim que discípulos são aqueles que me seguem. Lembra de Elias e de Eliseu? Eliseu recebe porção dobrada. Por quê? Porque ele estava seguindo os mesmos passos do seu discipulador. Por 2 ou 3 vezes o discipulador falou assim: fique. Ele: não, meu Senhor, tem misericórdia da minha vida, eu quero estar do teu lado. Mas ele falou: não fique. Não, meu Senhor, deixa eu estar do teu lado. E essa insistência desse discípulo levou a ele ter porção dobrada. Quantos podem dar glória a Deus? Glória a Deus. O problema é que nós temos que mudar a nossa mente, porque, como eu já disse antes, ainda lembramos da infância da fada madrinha com a varinha de cristal, né, com a varinha mágica, aonde ela vai bater a varinha na sua cabeça e tudo vai mudar. Você não precisa fazer exatamente nada. Todas as mudanças exigirá de você esforço. Toda transformação passa pela prova, vai passar pelo tempo. O tempo vai revelar os frutos que essa árvore produz. No versículo 10 a 11, diz assim: e saindo elas para comprar, chegou o noivo. Então as tolas agora saiu para comprar o óleo. Mas o noivo chegou, e as que estavam apercebidas... aqui Jesus, ó, aqui não, Jesus, ó, minha lamparina está acesa e ainda tem fogo para queimar aqui, que tem, ó, ainda tem. Não sou bobo, né? Sou prudente. Então vem as provações e as lutas, tem óleo na minha vida, tem unção, tem poder de Deus que me capacita a vencer. Tem alguma canção para adorarmos o Senhor? Glória a Deus. Sopra, Espírito de Deus! Sopra! 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 Oh! Escuta, ainda no texto diz assim: e as que estavam apercebidas, falou: Jesus, está aqui o óleo, ó. O óleo está aqui. Entraram com ele para as bodas, e a porta se fechou. Mais tarde chegaram as virgens tolas. Eu imagino ela chegando assim, né? Onde que é? Onde que é? Tarde demais. Clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Esse texto mostra para mim que quando você sai para comprar, né, isso significa aqueles momentos de distração. Quando você não está com óleo extra, não tem unção sobre a tua vida, você sai para todos os lados.
às vezes na internet ou em outros lugares, na casa do Joãozinho Pé de Fogo, da Maria Pé de Fogo. Situações vão surgindo entre as distrações. Você sai da posição que você precisa estar. Deus te colocou em uma posição e Ele quer te usar. Quantos podem dizer amém? O Ramon está aqui sendo usado por Deus tocando violão. Deus colocou ele nessa posição. Mas aí, faltando o óleo extra, faltando a unção sobre a vida dele, e ele sai para comprar, ou seja, ele vai sair da posição dele. E quando ele sai da posição, é tudo o que o diabo quer para criar as distrações, situações, para que ele demore ou para que ele nunca mais volte para a posição que ele estava ocupando. Quantos estão me entendendo? Porque as 10 estavam reunidas no mesmo lugar. Quando o noivo entrou, 5 estavam preparadas e 5 saíram correndo para comprar o óleo, saíram da posição. Quando você está vazio de Deus, você fica ouvindo tudo quanto é voz. Quando você está vazio de Deus, você vai bater na sua cabeça. Você vai ouvindo as vozes da internet, as vozes de outras pessoas, e isso te traz mais confusão ainda, porque você saiu da posição do seu casamento, da posição do ministério que Deus te chamou, da posição aonde Ele quer te colocar. Quantos podem dizer amém? E quando você sai da posição, os problemas começam a surgir. Pastor, eu estava bem, nós estávamos orando e estava aquele fogo, aquele mistério, mas foi só parar de orar. Começou problemas lá em casa, começou problemas no meu trabalho, estou sentindo perseguição, estou sentindo opressão. Por quê? Parou de orar. Não tem óleo fresco sobre a tua vida, não tem unção, não tem poder de Deus, não está pegando fogo. E como eu disse para você que a mosca, ela só posa em lugar frio. E ali ela bota os ovos, as suas larvas e destrói toda aquela carne. E aqui nesse texto, além disso, a porta se fechou. A porta, entrou o noivo e as 5 virgens entraram e a porta fechou. Isso significa que quando você sai da posição, você perde oportunidades que Deus queria colocar na tua mão. E se você agora puxar na tua memória, quantas oportunidades Ele colocou na tua mão e você jogou fora? Quantas oportunidades Ele já te deu, veio de mão beijada e você, jogou fora. E aí então você vai lá correndo, a porta está fechada, sabe por quê? Porque aquela oportunidade passou para outra pessoa. E aí Ele fala assim, você quer? Entra na fila novamente e pega a senha. Já viram isso nas provas do Enem? Os repórteres já ficam lá na porta do colégio filmando, não é assim? Porque eles sabem que é batata. Eu estava assistindo aí esses reportagens sobre prova do Enem, não tem? Teve uma mulher assim, o portão foi fechando, a mulher foi correndo assim, ela deu um carrinho assim, passou rolando e lá do outro lado. Aí veio o outro correndo assim, não tem? Aí o portão fechando, aí chegou lá. Tarde demais, só no próximo Enem. Mas eu estava preparado para esse. Se prepara para o outro, porque esse já foi. Mas foi só 1 minuto, perdeu. 1 minuto de bobeira pode destruir a sua vida. A porta fechou. Oportunidades de ouro você pode perder. Mas elas voltam mais tarde. Mas quando fala mais tarde, o tempo já se perdeu.
tempo foi perdido. E aí você para assim: quantos anos eu perdi da minha vida? Podia estar buscando Deus e não busquei. Podia ter feito tudo diferente. E quando você pensa assim, você perdeu o seu tempo. Por isso que hoje de manhã veio uma palavra: remindo o tempo, ou seja, resgatando aquilo que perdeu. Quantos estão me entendendo? Glória a Deus. Então que você sempre tenha um óleo sobre a tua vida e uma botija extra no nome de Jesus. O problema não é começar queimando, mas terminar queimando. Intensidade e continuidade. Quantos estão me entendendo? Glória a Deus. Quero concluir esta mensagem. E veja bem, alguns, essa semana de campanha no monte, estão incendiados. Quantos podem dizer amém? Estão incendiados, mas sem uma reserva. Sem uma reserva. Talvez o fogo só chegue até na segunda ou na terça-feira. Alguns estão incendiados e com reservas. Quase não ouvi glória a Deus. Aqui, pastor, tem fogo para queimar, tem presença de Deus. Mas tem muitos aqui ou em casa ouvindo essa mensagem que estão apagados. Um dia queimou, brilhou na presença de Deus, mas não vigiaram e hoje ficaram apagados. É aquela brasa que está sem vida agora. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Não sei em qual grupo desses você está, mas a palavra de Efésios, capítulo 5, versículo 18 e 19 declara: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia, enchei-vos do Espírito. Aí aqui está falando, né, o que você o material para encher, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então quer dizer que quando eu começo a fazer isso, eu tenho uma vida de devocional, de intimidade com Deus, o Espírito Santo de Deus me enche e mantém as minhas reservas cheias todos os dias. Glória a Deus. Quantos recebem e tomam posse essa palavra? Feche os teus olhos, por favor. Você que está em casa, tudo que te distrai, eu gostaria que você fechasse os teus olhos. O Espírito Santo de Deus também quer falar contigo, está falando ao teu coração. Hoje de manhã lá naquele monte foi uma atmosfera, uma presença tão doce do Espírito Santo de Deus. E aí veio justamente isso no meu coração: quantos vão permanecer incendiados? Deus provê um fogo, meu sacrifício. Deus provê o Espírito, eu me levo por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Essa é o Espírito de Deus. Deus provê o fogo, Essa Deus incendeia. meu sacrifício.
Deus proveu o Espírito. Eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me. Comece a declarar. Enche-me, Oh! enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Sopra! 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 enche-me, Deus, enche-me, até transformar. Declare! Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Segura nessa mesma canção. Você que está aqui com os seus olhos fechados, estou pedindo para você fechar os olhos para tirar toda a distração. Você que está em casa também, não vos encheis com bebida forte que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Você que ora em línguas, comece a orar. Por favor, comece a orar em línguas. Comece a glorificar o nome de Deus. Diga: Santo, 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 Santo. Comece a declarar: glória, 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 glória. O Ministério de Louvor vai cantar essa canção novamente. Por favor, aonde você está, eu não preciso colocar a mão sobre você. Começa a pedir: Deus, me encha, me encha. Eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero queimar, eu quero ser incendiado. Fogo, 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 fogo. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Comece a
meu coração anseia por mais de ti. Eu tenho sede de ti, só o Senhor me satisfaz. Meu coração anseia por mais de ti. Tenho sede de ti, só o Senhor me satisfaz. Meu coração anseia por mais tenho sede de ti, só o Senhor me satisfaz. Meu coração anseia por mais de ti. Por mais de ti, Deus! Por mais da tua presença! Por mais de ti! Queremos mais! Queremos mais! Muito mais! Por mais de ti. Aleluia! Seja cheio do Espírito de Deus! Seja cheio do Espírito de Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O Espírito de Deus se move neste lugar. Aleluia! Aí na tua casa, o Espírito de Deus está se movendo, trazendo um novo tempo. Aleluia! Espírito Santo, me encha com fogo. Eu quero mais, me enche mais. Sim, Deus. Espírito Santo, me encha com fogo. Eu quero mais, me enche mais. Aleluia! 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 Estou tentando parar a reunião, mas o Espírito de Deus está se movendo na vida de homens e mulheres neste lugar. Tem homens e mulheres sendo incendiados aqui nessa noite. Homens e mulheres que estavam frios, esgotados espiritualmente. Essa noite o Senhor está te renovando. Ele está te renovando. Aleluia. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Busque a presença dEle. Diga
glorificamos, Senhor. Te damos glória, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Buscamos, Deus. Eu te busco, recebe a necessito, te amo mais, se eu merecer. Aleluia. te anelo, te necessito. Aleluia. 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 Cheriandarabassuri andaramanaias. Doce Espírito de Deus. Doce Espírito Santo de Deus. Passeia neste lugar, trazendo cura, trazendo vida, restaurando. Posso ouvir uma só voz a cantar. Consolador, amigo Eu posso fiel, ouvir os anjos amigo aqui. fiel, consolador. Os céus encheram esse lugar. Vem Espírito de Deus, vem Eu posso Espírito. ouvir os anjos aqui. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Eu posso ouvir os anjos Há uma aqui. unção poderosa neste lugar. Os céus encheram esse lugar. Posso Adore. ouvir os anjos aqui. Sim, Deus. Eu posso ouvir uma só voz a cantar. Oh, aleluia. Eu posso ouvir os anjos aqui. Aleluia. Os céus encheram esse lugar. Então adore. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Tu és tudo pra mim. É tudo que eu tenho. É tudo que eu preciso. Jesus, Jesus, Jesus.
Jesus, Jesus, não me deixe sair desse lugar. E o meu coração Só as vozes. queima por ti. Mais uma vez. E o meu coração queima por ti. Novamente. E o meu coração queima por ti. Com toda intensidade e força, declare. Por ti, e o meu coração queima por ti, e o meu coração queima por ti. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. A Jesus Cristo, honra, glória e louvor. Rei dos reis, Senhor dos senhores, autor e consumador de nossa fé. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. O coração é teu, o coração é teu para sempre e sempre. Coração é teu, o coração é teu para sempre e sempre. Para sempre, para sempre, para sempre. Eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Amém, amados. Tá difícil achar o freio. Que bênção, glória a Deus. Que nunca falte óleo sobre a tua vida. Durante a semana, estaremos aqui todos os dias, 5 horas da manhã, abastecendo as nossas reservas. Amém? Então passa aqui 5 horas da manhã que vai sair com o tanque completo. Glória a Deus. 5 horas da manhã, oração da madrugada aqui na igreja. Sexta-feira, nosso culto às 19h30 e domingo, 18 horas. Estenda as mãos para frente, quero te abençoar. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estão os teus filhos nessa noite, que receberam a tua palavra. Que essa palavra venha gerar vida, transformação em cada coração que está aqui e também nos lares. Que essa semana seja poderosa em Deus. Que essa semana seja transformadora na vida de irmãos e irmãs. Que o Senhor venha guardá-los, protegê-los, livrá-los